Vamos lá, meus irmãos, vamos lá? Continuando aqui, nosso 7º dia de aula de Ética Cristã 1 e 2. Esse é o segundo bloco, as aulas estão sendo gravadas. Nós começamos lendo no livro-texto o absolutismo conflitante. Então, deixa eu até voltar aqui o slide. Nós estamos lendo o conflitante. Pastor Johnny, tenha a honra de ler para nós novamente. Está na página 97. Do início em diante, para a gente continuar aqui o assunto. Tá bom. Por favor. Capítulo 6, absolutismo conflitante. De modo geral, os evangélicos sustentam algum tipo de absolutismo ético. E, em contraposição ao situacionismo, eles reivindicam a existência de muitos absolutos morais. No campo dos que defendem a existência de 2 ou mais absolutos, surge um problema peculiar. O que fazer com os conflitos morais? O que o indivíduo deve fazer quando 2 ou mais de suas obrigações absolutas se cruzam em um conflito inevitável? Basicamente, existem 3 respostas para essa questão. Dá uma pausa, pastor, por gentileza. Jóia. Só lembrando, irmãos, que tanto o situacionismo, o generalismo e o antinomismo são opostos ao nosso pensamento evangélico. Principalmente o situacionismo e o generalismo no que se diz respeito à maneira em que eles fazem uma adaptação direta. Já o antinomismo, que não há leis ou não há normas, a gente não precisa nem gastar termos sobre essa questão. Somos filhos de Deus que seguimos suas normas. Logo, nós nem precisamos, eu diria, tentar debater sobre isso, né? Porque se não há normas, não existe certo nem errado, logo tudo pode, né? E nós sabemos que isso é uma inverdade. Então, aqui ele vai mostrar esses 3 absolutismos mais uma vez, e ele vai falar palavras bem curiosas. Por gentileza, pastor, pode continuar. Jóia. Então, basicamente, existem 3 respostas para essa questão. Primeiro, o absolutismo não qualificado afirma que esses tipos de conflitos são apenas aparentes. Eles não são reais. Isso significa que nunca 2 obrigações absolutas entram em um conflito inevitável. Dá uma pausa até aí, pastor. Como a gente já estudou e sabe, infelizmente, seria tão bom se isso nunca acontecesse. Como o próprio Geisler termina o resumo do capítulo anterior, falando que, de fato, seria tão bom e seria um grande ideal a gente poder viver essa realidade onde essas coisas não se conflitassem, mas elas vão se conflitar, na prática ou mesmo na igreja. Continua para nós, pastor, por gentileza. Joé. Segundo, o absolutismo conflitante admite a existência de conflitos morais reais, mas considera a pessoa culpada, independente da decisão que tomar. E terceiro, o absolutismo graduado, ou a posição do bem maior. Concorda com a visão de que conflitos morais reais acontecem algumas vezes, mas mantém que o indivíduo é inocente se fizer o bem maior e escolher o mal menor naquela situação. Neste capítulo, iremos considerar a segunda visão. Ou seja, o absolutismo conflitante. Como eu disse por várias vezes, no absolutismo não qualificado, ou seja, ele é o não conflitante. No absolutismo conflitante, a gente vai para a escolha do mal menor. Para o absolutismo, como a gente vai ver aqui graduado, a gente lembra essa questão da hierarquia, ou a gente remete à ideia do bem maior. Então, Maísa, já chegou, está aí conosco? Então, pastor, continua lendo para nós aqui, ainda a página de número 97, uma explicação sobre o absolutismo conflitante. Essa explicação dele é muito boa. Perfeito. O pressuposto central da posição ética do absolutismo conflitante é que nós vivemos em um mundo caído e esse tipo de mundo ocorre em conflitos morais reais. Entretanto, a premissa que acompanha esse pressuposto é que quando há conflito entre 2 deveres, o homem torna-se responsável por ambos. A lei de Deus não pode nunca ser quebrada sem que haja culpa.
Nesses casos, portanto, o indivíduo deve optar pelo mal menor, confessar seu pecado e pedir perdão a Deus. Dá uma pausa aí, pastor. Essa última expressão, podem ver que no parágrafo acima, quando ele falou sobre o absolutismo graduado, ele já colocou que o absolutismo graduado, ou absolutismo hierárquico, como ele chamava aqui nas versões anteriores, ela lembra essa questão de hierarquia, logo tem essa ideia do bem maior. Ou seja, o que é melhor diante de uma hierarquia? Já que nesse ponto, mesmo que a gente quebre uma das regras, a gente sempre vai lembrar e optar pelo mal menor. E, diante de Deus, vamos sempre pedir perdão, porque, de fato, como falhos, vivendo num mundo caído, limitado a erros, sem saber do que vai acontecer amanhã, a gente já pede perdão, porque, de fato, somos falhos e pecadores. A gente não pratica aqui a anulação, nem a covardia, nem a negação, mas nós enxergamos que, diante de duas premissas, escolhemos aquela que prejudicará menos, né? Então, assim, tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma Sim. pergunta, dúvida? Continua para nós, pastor, por gentileza, esse último parágrafo. Vou aqui pelo livro. Aí vai entrar agora o pano de fundo histórico do absolutismo conflitante. Isso é o primeiro parágrafo. Pois não. O absolutismo conflitante tem raízes no mundo grego. Foi incorporado no pensamento da Reforma e encontra expressão tanto no existencialismo moderno como na cultura popular. A expressão coloquial, abre aspas, eu fiz o menor de dois males, fecha aspas, é a exata expressão do que estamos falando. De fato, essa posição pode ser chamada de visão do mal menor. Exatamente. Por que eu estou gastando esse tempão aqui, meus irmãos? Muitas vezes nós não saberemos o que de fato iremos fazer. Vou pegar um episódio bíblico bem tempestuoso, quando Absalão pratica a insurreição com Davi. E chega a mensagem que agora Absalão é proclamado rei de todo Israel, e todo Israel tocou trombetas e disse em alto e bom som que agora Absalão era rei. O que Davi iria fazer? Contra-atacaria contra Absalão e ao mesmo tempo iria contra o seu povo? Ou ele sairia de Jerusalém, iria buscar apoio entre os seus amigos para que buscasse a Deus para tomar uma decisão? Se nós pegarmos esse episódio, a gente vê na prática o absolutismo não conflitante. Porque, de fato, era uma insurreição. Davi não estava negando a realidade do fato. Mas Davi não sabia o que iria acontecer nos capítulos seguintes. Nós conhecemos a história. Mas no desenrolar daquela história, o que aconteceria com ele, ele mesmo deixa como algo que ele não sabia. Por exemplo, quando ele está saindo da cidade, ele passa pelo Vale de Cedron, ele sobe ao Monte das Oliveiras, depois ele desce e está indo em direção ao Vale, a região de Peniel, e lá ele se encontra com Barzilai. Naquela ocasião, um pouco antes, quando ele está ali saindo de Jerusalém, há um homem que ataca pedras nele, que é Simei, e Davi simplesmente diz, Deus permitiu isso acontecer. Deus está permitindo com que Simei me humilhe, com que essa situação aconteça. E ali a gente vê, inclusive, Davi quebrantado, Davi orando no Monte das Oliveiras com seu povo, e ali ele declara algumas palavras, mais ou menos assim, se Deus me permitir voltar, voltarei. Perceba, Davi não sabia. Então, são realidades que quando a gente esquece agora da teoria e vai para a prática, a gente não sabe como agir. Vamos lá, uma divisão de igreja, quando estamos com um problema no ministério, quando precisamos tomar uma decisão. Percebam, a gente vive com o absolutismo conflitante o tempo todo.
no mercado de trabalho, na demissão de alguém, na contratação de uma outra pessoa, mas é um irmão da fé, mas ele não está trabalhando corretamente, ou é uma pessoa que precisa daquele emprego. Percebam como é difícil as tomadas de decisões. Então, por essa razão, quando aqui o autor ele coloca a expressão coloquial, eu fiz o menor de dois males, na realidade ele está dizendo aqui que é a visão do mal menor, ou seja, é o absolutismo conflitante. Vivemos um conflito, não sabemos o que fazer, precisamos agir. Não agir não é uma opção. Precisamos fazer alguma coisa. Mesmo depois de muita reflexão, mesmo depois de muita oração, depois de muito jejum, alguma coisa precisamos fazer. Percebam, isso nos acompanha o tempo todo. Falar que é fácil, agora na hora de uma aula do seminário é fácil, mas no dia a dia da vida, eu não tenho dúvida que vocês estão se lembrando de várias circunstâncias. Saio do emprego, assumo o ministério, trabalho de tempo integral, vou fazer uma obra, assumo uma liderança em outro trabalho, monto uma congregação, monto uma igreja. O que eu faço? Faço, não faço, espero, estou sendo covarde, não estou sendo covarde. Percebam, são conflitos que nos acompanham e nem sempre a gente vai ter uma resposta. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? O autor ele vai trabalhar aqui sobre várias crenças básicas do absolutismo conflitante. Percebam que aqui ele vai, inclusive, citar sobre a antiguidade, os gregos. Isso acompanha não somente a nós, a igreja, mas qualquer civilização que goste de pensar e de chegar em decisões éticas e morais mais elevadas. Os gregos, por exemplo. Isso aí depois contra o pensamento de Kant, né? Immanuel Kant, ele não abre mão da verdade. Mesmo, ele não admite, para salvar uma vida, falar uma mentira. Sim, isso se depõe. Não, então, é claro, mas aí a gente está pegando uma situação, né, Júlio, da mentira, né? Pode ver que entre a mentira e a verdade para salvar uma vida, mas o que eu estou abordando agora aqui, e a gente vai ver alguns exemplos, não é necessariamente nesses casos, mas em várias outras tomadas de decisões, né? Sim. Agora, olha que interessante, Júnior. Kant também, dentro das suas teses, né, ele vai falar muito para nós sobre a questão do bem comum e do bem social. Uhum. Pode ver que Kant ele vai trabalhar muito em cima disso. O que eu penso não necessariamente é o que eu devo fazer na sociedade. Que o que eu penso como bem comum não necessariamente é o bem social. Logo, eu opino pelo social. Eu estou comentando aqui ideias de Kant no que se diz respeito, como a gente vai equacionando várias coisas. Por exemplo, por que esse assunto é interessante? Porque a gente começa a abrir vários leques, né? Hoje, pode ver que um dilema que a igreja tem passado é o cristão na política. O cristão deve ir para a política ou não? O cristão tem que ser apolítico? Percebam, uns vão falar que não. O cristão não pode ser político, tem que ser apolítico, ou seja, contra a política. Outros já vão dizer que sim. E aí, por isso, são dilemas éticos, são respostas. Então, podem ver o desgaste que nós temos enfrentado em virtude do quê? De uma própria eleição de um prefeito agora, na cidade de São Paulo. O quanto tem tido debates e desgastes da direita, de pastores, de candidatos, por causa de uma questão que é simples. A pessoa está se candidatando, dê o seu parecer, mas virou a caça às bruxas, né? Pode ver. Ele não tem ética, né? Na política, ele não segue ética nos seus embates. Então, podem ver que se houvesse aqui uma clareza melhor dessa questão e uma separação, como alguns pastores fazem, porque aqui vou deixar até mais uma vez, mais uma recomendação. Na minha opinião, os nossos irmãos reformados, eles sempre acabam acertando na maioria das vezes. Não quero dizer que eles não errem, não é isso. Mas eles erram menos.
Por quê? Porque eles têm uma história de 500 anos atrás deles, com Lutero e principalmente com Calvino. Calvino, quando ele está lá em Genebra e quando ele escreve as Institutas, e principalmente quando ele vai aplicar toda a teologia sistemática, ele procura já fazer uma leitura, quase 500 anos atrás, sobre como o cristão tem que agir na sua cidadania, em qualquer contexto, seja numa república ou seja numa monarquia. Então, os nossos irmãos históricos, eles já convivem com esses dilemas, e quando eles erraram lá na frente. E eles não erraram duas vezes. Por quê? Porque dentro de um princípio reformado, não é que eles não erram, mas eles debatem e falam, bom, ali a gente errou, então a gente já não pratica mais. E podem ver que não estou dizendo que não tem irmãos reformados ou puritanos que não se enveredam para a política. Quando se enveredam, eles procuram deixar as coisas bem claras. Aqui é as coisas da igreja e aqui é as coisas da política. Percebe? Isso é uma questão ética. É uma questão espiritual, mas também ética. E isso traz menos dolo, menos dor do que tem acontecido agora. Porque é assim, irmãos, fazendo só uma última crítica, é vexatório ver pastores que gostam de se auto-intitular como pastores representantes do povo evangélico, que agora estão defendendo uma linha de direita, mas que no passado também hastearam bandeiras para a esquerda, e só porque era o grupo dominante, ou seja, é vexatório. Basta a gente ser um pouco inteligente. Então, por isso que eu tenho um posicionamento político e preservo esse posicionamento, porque eu enxergo que assim a gente erra menos. Mas percebam, é um dilema de conflito agora. Se a gente não souber lidar com essa situação, a gente acaba prejudicando até a própria vida da igreja. Pode ver que depois do surgimento do movimento de direita, a igreja se enveredou muito para a direita. Eu acho isso muito bom, mas precisa ser mais debatido esse assunto. Precisa ser mais estudado com a igreja. Precisa deixar as coisas bem separadas, até onde é a igreja e até onde é a política. Por quê? Porque a igreja a direita ressurgiu agora no nosso país, como talvez nunca tivesse tido uma discussão a respeito disso, mas ainda é muito nova. E é interessante que hoje o povo brasileiro ele pegou gosto pela política. Isso é muito bom. Mas se nós, como igreja, não soubermos também dialogar com a nossa comunidade, a gente acaba também indo para um campo radical e fazendo da igreja um trampolim político. Ou seja, a gente acaba se tornando também não um modelo absolutista, mas situacionista. Olha que interessante. Aí a gente vai ou para o situacionismo, ou seja, agora é relativo que apoiemos a política, agora é relativo que não apoiemos a política. Ou senão a gente vai para o generalismo. Por quê? Porque os fins justificam os meios. Agora a igreja está ganhando com a política. Percebam, a gente está entrando num campo ético, permitindo com que as nossas ovelhas se enveredem para aquilo, e a gente está se perdendo. Começa a relativizar tudo, né? Tudo Por causa do situacionismo. Vai ficar ao modo do subjetivismo do sujeito. Exato. Exatamente. Percebam, a gente está vendo, essa aula de ética está sendo uma matéria-prima no nosso debate político contemporâneo, para nós vermos, porque enquanto a gente não está estudando ética, está vendo as discussões políticas, nós falamos assim, eu acho que deveria ser feito mesmo, tem que prender fulano, mas quando a gente começa a estudar ética cristã e ver o posicionamento cristão, a gente começa a pensar, não, pera lá, alto lá, aqui a gente pode ir, mas acolá não. A gente pode discutir, mas a gente está entrando num terreno perigoso. Em terreno perigoso, remete à ideia do quê? Areia movediça. Que é areia movediça. Na minha opinião, se os pastores não souberem dialogar sobre esse tema com as suas igrejas, ensiná-los a verdadeira ética cristã, eles estão entrando na areia movediça. Depois, eles não vão conseguir mais sair. E por essa razão, muitas religiões acabam se tornando o quê? Apenas um lado político. Com todo respeito, eu não quero entrar no termo agora, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a guerra, já quando acabar os absolutismos. Mas por que o Irã tem um lado contrário à Arábia Saudita?
porque uns são sunitas e outros são xiitas, tá bom. Mas percebam que ser xiita também é um lado religioso, mas é um lado político. Assim como ser um sunita é um lado religioso, mas é um lado político. Assim como ser um católico apostólico romano e assim como ser um católico ortodoxo. As divisões na história mostram que eram a política ou a monarquia dando as cartas do que da religião. E a religião foi a desculpa para as divisões. Percebam que a história vai se repetindo. Que hoje nós, como protestantes no mundo, nesses últimos 500 anos, criamos movimentos também, atuamos na política, na economia, e muitas vezes nos perdemos em virtude disso. Mas uma coisa é a igreja, outra coisa é o Estado. E como fazer essa ponte entre ambos sem que eles se percam? Por isso que precisamos das escrituras, por isso que precisamos dialogar com muita sabedoria sobre esses temas. Tá bom? Perigo das ideologias culturais, né? Aí pronto, né, Júnior? Aí se perde mais ainda, né? Então, indo aqui para o livro-texto, irmãos, agora, para a gente correr, né? Maísa, leia para nós, na página 101 do livro, né? Porque na página 100, aqui ele vai falar um pouco as crenças básicas do absolutismo conflitante, né? E aqui o autor vai dizer assim, eu vou ler esse início aqui da página 100. Há 4 premissas básicas no absolutismo conflitante. A primeira, a lei de Deus é absoluta e não pode ser quebrada. Segundo, conflitos inevitáveis entre os mandamentos de Deus irão ocorrer em um mundo caído. Terceiro, quando conflitos morais acontecem, nós devemos fazer o mal menor. Quarto, o perdão está disponível se nós confessarmos os nossos pecados. Ou seja, aqui ele já dá a tese de todo o desdobramento do que seria o absolutismo não conflitante. Porque estamos num mundo caído, mas, ao mesmo tempo, Deus, já sabendo desse mundo caído, já nos proporcionou o perdão. Então, leia para nós apenas aqui na página 101, a lei moral de Deus é absoluta, esse parágrafo para nós, por gentileza. A lei do Senhor é perfeita, Salmos 19, 7. O salmista confessa para Deus: cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Salmos 119 e 160. Deus não fez a sua lei para que ela seja quebrada. O salmista exclama: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumprissem à risca. Salmos 119, 4. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos, e a grande recompensa em segui-los. Salmos 19, 9, 11. Além disso, o Senhor não considerará inocente aquele que quebrar seu mandamento. Êxodo 27. Em outras palavras, o autor ele defende aquilo que já sabemos, irmãos, que Deus nos deixa os seus caminhos. Agora, é claro, irmãos, percebam, aqui estamos estudando sobre ética cristã, partindo do pressuposto das leis, mas a gente não pode pegar agora isso e ir para o legalismo. Senão a gente vai aplicar a ética cristã de uma forma legalista na igreja. E a gente tem que saber que debaixo daquilo que Jesus já fez na cruz por nós, é onde entra aquele que cumpriu toda a lei. Ninguém jamais cumpriu toda a lei. Mas a lei foi dada, como diz Paulo em Gálatas, como um tutor, como um aio, ou seja, um caminho. Na cultura grega, irmãos, o que era o tutor? O tutor era um dos escravos mais sábios, em que educava as crianças. E muitos tutores só eram liberados quando as crianças passavam pela maioridade. Ou seja, se tornavam adultos, então os pais, os patriarcas, liberavam agora aquele filho ou filha, do cuidado do tutor. Paulo vai mostrar que Deus deixa-nos a lei para que ela seja o quê? O nosso tutor. Hã? O AI é uma pedagogia, né? Isso. E o tutor fazia esse papel pedagógico, Júnior, nas questões religiosas, nas questões civis, nas questões familiares, nas questões sociais. Então, percebam que
A lei, aqui a gente não tem que interpretar, quando a gente está discutindo sobre ética cristã, senão a gente vai ficar muito legalista. Pode ver que os europeus e os americanos, nesse quesito, eles já atribuem mais ou menos o seguinte: se eu sou moralmente ilibado, logo eu sou um filho de Deus. Ou seja, eles colocaram até a moralidade como um padrão de salvação. E não tem nada a ver, né? Porque aí, quando você tem o seu padrão moral, e o que é padrão moral para uma cultura? O que é padrão ético para uma cultura? Só porque você está indo dominicalmente numa igreja, não quer dizer que você é salvo. Porque o padrão de Deus é qual? É o novo nascimento. Pode ver que Paulo faz a sua grande tese em Gálatas, e eu venho pregando sobre isso. Paulo, aos domingos, eu tenho falado sobre as marcas de um discípulo. Domingo que vem, se Deus me permitir, será a minha 11ª mensagem, eu encerrarei a série. Paulo ele vai mostrar o seguinte: o que importa não é ser circuncidado ou não, o que importa é nascer de novo. O que importa é fazer e seguir o princípio de Abraão, que creu em Deus, e essa fé lhe foi creditado como justiça. O que importa é viver justificado não pelas suas obras, mas ser declarado ou creditado por Deus como justo. Então, no momento que a gente estuda aqui as leis de Deus, mesmo sabendo que a gente tem que escolher as leis, a gente tem que saber que nós já nascemos no vermelho. E nós estamos num caminho nos aperfeiçoando dia a dia. Por isso que escolhemos o mal menor, quando há conflitos. Quando não há conflitos, escolhemos seguir de forma única aquela instrução. Eu estou falando um pouco sobre essa questão do legalismo, porque quando a gente vai, assim como o Júnior é do direito, e muitas vezes o advogado ou o juiz, ele acaba tendo uma interpretação seca da lei, não é assim, Júnior? Exato. Porque ele é uma pessoa que ele pega a lei pela lei, e não importa se aquela pessoa está sendo prejudicada. Por exemplo, irmãos, eu estou com o meu processo da minha aposentadoria nos trâmites legais. Eu tenho mais do que os anos recolhidos, mas, em primeira instância, o juiz que pegou meu caso nem me chamou para uma contestação, porque, segundo a minha advogada, ele interpreta a lei pela lei secamente. Enquanto muitos amigos nossos da Bolsa já foram aposentados, eles poderiam servir como apoio à tomada de decisão, ele foi alguém que pensou de outra forma. Então, percebam, até mesmo no mundo jurídico tem isso. E a gente tem que tomar um certo cuidado aqui, para que a gente não fique muito seco, né, nessa questão, tá bom? Quer comentar alguma coisa, Júnior, você como homem do direito? Tomando como base a palestra do Tiago lá, Santos, que ele aborda muito a questão dos 10 mandamentos, e pelo livro que eu comprei, do Johnny mencionou, e eu comprei, indicou, ele fala muito a questão do espírito da lei, está nos 10 mandamentos, o espírito da lei. Ou seja, os princípios que Deus traz com todo o ordenamento lá dos 10 mandamentos, Jesus também abordou, que era o espírito da lei, que são os princípios que é pedagógico de Deus, que confronta com o legalismo dos fariseus. Então, o professor lá, o Tiago, o pastor, ele dá um enfoque muito grande nessas questões aí. Muito bom, Júnior. E é muito legal você lembrar desse assunto, porque tem tudo a ver com isso que eu estou acabando de falar. Para que a gente, quando a gente está tratando aqui do absolutismo conflitante, não tenham medo achando que tudo vai ser conflito, tudo vai ser guerra, tudo vai ser... Não, não. Vão acontecer. Haverão momentos. Nem sempre vão ter situações tão complexas. Peguemos, por exemplo, a vida de Jesus. Para que os mestres da lei, os fariseus, tentassem prender Jesus em algum termo da lei, eles tinham que pensar muito para tentar prender Jesus e mesmo assim não conseguiram. Por quê? Porque, de fato, as coisas não são assim. Elas não estão sendo antagônicas o tempo todo, de uma forma assim muito, né, contundente. Tá bom, meus irmãos? Leia para nós agora, Maísa, por gentileza, página 102, o dever de fazer o mal menor. Esse parágrafo, por favor.
Nem todos os pecados são criados do mesmo modo. Jesus disse a Pilatos: aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. João 19:11. Há um pecado tão terrível que é imperdoável: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12:32. Sendo este o caso, há uma obrigação em se fazer o mal menor. Todas as vezes que os nossos deveres morais entrarem em conflito, nós devemos obedecer ao dever maior, entendendo que a transgressão contra o outro é pecado. Não obstante, trata-se de cometer o menor pecado na situação. É sempre nossa responsabilidade fazer o melhor que podemos, mesmo quando este não for bom. Nós precisamos maximizar o bem mesmo quando ele for mínimo. Joia. E aqui, irmãos, preste bastante atenção. Percebam como que em cada período da história, principalmente quando os valores morais e éticos vão se perdendo, alguns assuntos vão ganhando tema e, como tudo, há uma influência muito grande social para que a gente passe, por exemplo, a não valorizar mais alguns valores que outrora era muito estimado. Vamos dar um exemplo, irmãos. Antigamente, quando se fazia um filme e o bandido vencia, era uma coisa muito forte na opinião pública. Era questionado aquele filme, era questionado nos jornais, havia debates, mesmo que fosse uma obra muito, muito boa, como produção cinematográfica ou um livro, havia um questionamento. Aos poucos, a indústria dos filmes, de Hollywood e de tantos outros, foram fazendo uma defesa aos bandidos, porque o que é ser bandido? Que enquanto outros são bandidos do colarinho branco. E percebam que hoje é tão comum filmes e temporadas em que valorizam o erro, valorizam o crime, valorizam o tráfico, e a gente já nota o quê? Que uma nova cultura se estabeleceu, onde as próprias crianças, dependendo de onde elas moram, o sonho de vida delas é o quê? Ou é ser um traficante, ou é ser um bandido, e aí vai. Percebam a alteração das coisas. Por isso que essa fala aqui, que nós precisamos maximizar o bem, mesmo quando ele for mínimo, é um dever nosso jamais perder isso de vista e jamais deixar de ter uma voz ativa, mesmo numa cultura pervertida, tá bom? Porque é lamentável quando a gente vê coisas como essa diariamente estampadas diante de nós, e aí, né, a gente acaba notando assim que há uma inversão de valores, né? A inversão de valores. Quantas são as vezes que as pessoas estão torcendo pelo bandido, pelo criminoso, pelo espião, que agora vendeu a nação, vendeu a polícia, e isso é uma praga, né? E aí aqui o autor ele vai falar no livro, na página 102, sobre algumas contribuições positivas do absolutismo conflitante. Só vou ler aqui os tópicos para vocês, irmãos. O absolutismo conflitante preserva os absolutos morais. Porque, querendo ou não, nesse momento em que há ainda um conflito e você escolhe o mal menor, você ainda tem referências morais. O absolutismo conflitante possui um realismo moral, ou seja, você enxerga as coisas como de fato são. Aqui nós precisamos exercitar, sim, a compaixão, mas a gente também exercita a reflexão. A gente exercita o realismo. Por exemplo, no nosso contexto de brasileiros, as favelas, as drogas, as crianças de rua, ou seja, são realidades nuas e cruas estampadas diante de nós. E a gente não pode deixar de discursar sobre essas coisas que são reais. Continuando, o absolutismo conflitante vê os conflitos morais arraigados na queda. Querendo ou não, a gente vê que isso é fruto da nossa natureza caída. No sábado nós estávamos num culto familiar e o filho do Fabiano fez várias perguntas para mim. Ele está agora na pré-adolescência e aí ele disse assim: por que Deus criou a guerra? Olha que pergunta. Entre muitas perguntas que ele me fez. E aí eu tive que ensinar a ele e a todos ali, dizendo para eles: não foi Deus quem criou a guerra, Deus criou a paz.
Mas no momento em que os homens eles não valorizam a paz, eles se tornam egoístas, querem o que é do outro, aí nasce a guerra. E aí a gente teve até que filosofar um pouco, dizendo sobre essa questão das luz e das trevas, da verdade e da mentira. E ali eu até fiz uma dinâmica muito interessante para todos eles, era à noite, e eu disse assim para eles: Deus é luz ou Deus é trevas? Eles disseram para mim: Deus é luz. Eu falei: e as trevas? Elas estão aqui? Aí eles disseram: claro que não. Aí eu falei assim para eles: apaguem as luzes. Aí na hora que apagou as luzes, ficou um breu só a sala. E ali eu falei: as trevas remete a essa ideia de que ela ganha espaço aonde? Na ausência da luz. Ou seja, a queda é um fator estabelecido diante de nós. Mas se nós perdermos de vista os valores morais e os princípios de Deus, que são as nossas normas, a gente acaba realmente se enveredando para caminhos mais perigosos. Então, o absolutismo conflitante só mostra uma coisa, que ele faz parte da nossa vida por causa da queda do homem, mas não foi o projeto de Deus. O projeto de Deus é que vivamos em luz, vivamos em verdade, vivamos em harmonia. Mas enquanto estivermos aqui e estamos no mundo caído, ele haverá esses conflitos, né? Continuando, o absolutismo conflitante apresenta uma solução sem exceções. E agora, depois, o autor, na página 104, vai falar sobre algumas críticas ao absolutismo conflitante. E dentro das críticas um dever moral de pecar é moralmente absurdo. Querendo ou não, essas críticas são muito interessantes. A outra crítica é a inevitabilidade não é moralmente culpável. E aí ele continua também dizendo aqui, inclusive cita se Jesus deve ter pecado, porque diante dessas premissas, eles começam a pensar, será que Jesus também não pode ter tido esses conflitos, logo escolheu o maior ou menor, e dessa forma ele não ter pecado? E aí o autor vem numa resposta na página 110, nosso irmão Geisler, e fala que Cristo teve que enfrentar conflitos morais. E aqui ele dá uma resposta muito interessante, eu gostei muito da resposta dele. Júnior, leia para nós somente a página 111, o segundo parágrafo para nós, por favor. Estou só leio no digital. Ah, tá. Então, leia para nós, Maísa, por gentileza, aqui, na 111. A prova de que o indivíduo... Ah, tá. A prova de que o indivíduo pode enfrentar dilemas morais reais sem pecar é que Jesus os enfrentou, mas sem nunca ter pecado. Assim, temos que concluir que dilemas morais não produzem, obrigatoriamente, a culpa no indivíduo. Existe sempre uma saída através da prática do bem maior. Em situações conflitantes, guardar o mandamento maior, por exemplo, obedecer a Deus sobre obedecer ao governo, é uma saída isenta de culpa. Joia, né? E agora, pode ler para nós o resumo e a conclusão para a gente ir para o outro, que é o absolutismo graduado, e aqui ele vai dar uma síntese muito boa sobre esse assunto, irmãos. Olha só. Pode ler, Maísa, por gentileza. Resumo e conclusão. O absolutismo conflitante acredita que há muitos absolutos morais e que estes, algumas vezes, entram em conflito. Essa abordagem baseia-se na premissa de que as leis de Deus são absolutas e, por este motivo, nunca podem ser violadas. Por outro lado, o absolutista conflitante reconhece que este é um mundo caído e que, nesse tipo de mundo, sempre existirão dilemas morais. Quando um desses conflitos real e inevitável acontece, é nossa obrigação fazer o mal menor. Entretanto, nós precisamos reconhecer um ato por aquilo que ele é, confessar nosso pecado de termos quebrado a lei de Deus e aceitar o perdão divino. Dá uma pausa aqui, Maísa, só rapidamente. Irmãos, para que a gente não entre num campo legalista, ou como o Júnior disse, citando, né, o nosso irmão, que eu passei as tarefas extras para vocês dos vídeos do Tiago Santos, para que a gente não entre num princípio legalista,
É bom que a gente não fique julgando quando a gente notar certas questões conflitantes. Por exemplo, como agora está acontecendo com a guerra. Para nós, sul-americanos, é muito fácil olhar para o que acontece na Rússia e na Ucrânia e ter um juízo temerário sobre eles. Como também é muito fácil para nós falarmos do conflito entre Israel e o Irã, ou agora, inclusive hoje, houve os bombardeios da Síria a Israel, mas a gente vê essa guerra que começou ali com os grupos terroristas da faixa de Gaza. Então, percebam que é muito fácil a gente dizer o que eu faço, o que eu não faço, eu sou contra, porque a gente não está no conflito direto. Nós não temos, né, pelo menos até onde eu sei, parentescos com irmãos que vivem em Israel ou vivem na Palestina. Ou seja, a gente não está inserido nesse contexto. Então, lembrem-se disso, porque, como pecadores que somos, os conflitos, eles acontecerão. E a gente não pode perder a premissa de escolher o mal menor, mas, ao mesmo tempo, se esforçar ao máximo quando isso acontecer. Porque, querendo Deus que as coisas se apaziguem, a gente pode até ficar dizendo e afirmando coisas temerárias sem muito juízo. Mas, hipoteticamente, se esse pano de fundo desses conflitos se agravarem e forem criando proporções cada dia maiores, e uma hora chegar aqui no nosso território, a gente verá na pele o que é viver um estado de sítio, uma guerra. Então, já não bastam as contendas morais e éticas que a gente passa na nossa nação. E isso, para nós, já é uma coisa muito perigosa, muito ruim, e que a gente sofre muito, e o nosso povo sofre. Podem ver que a gente vive uma guerra com relação ao tráfico, com relação à corrupção, com relação às ideologias, ao desrespeito, à ausência da aplicabilidade da lei, ou a lei ela é aplicada para um grupo e não para outro. Percebam, a gente já mal sabe dar respostas mais assertivas nos nossos pequenos conflitos, quem dera nos conflitos que os nossos compatriotas estão vivendo hoje, como eu citei há pouco, compatriotas não, mas eu diria, os habitantes do mundo estão vivendo. Então, é muito difícil, tá bom? Então, esse assunto, ele está sendo bem, aguça bastante os nossos sentidos, tá? Leia para nós, mas esse outro parágrafo, por gentileza. O absolutismo conflitante possui o mérito de manter a existência do absoluto e ser, ao mesmo tempo, realista acerca do mundo caído em que nós vivemos. Todavia, essa posição não parece ter sido bem sucedida em sua defesa contra as críticas que lhe têm sido dirigidas, sejam elas morais, sejam cristológicas. Parece ser um absurdo moral dizer que há um dever moral de pecar ou culpar o trem por aquilo que é inevitável. Além do mais, se Cristo foi tentado em todas as coisas como nós, ele deve ter enfrentado dilemas morais. Mas, se ele enfrentou dilemas morais, ele deve ter pecado, porque, de qualquer modo, de acordo com essa visão, ele se torna um pecador. Se ele não enfrentou dilemas morais, ele não é nosso exemplo moral absoluto. Em resumo, quando pressionado ao extremo, essa posição parece reduzir-se a qualquer tipo de absolutismo não conflitante, mediante a reivindicação de uma intervenção especial da providência de Cristo para salvá-los dos dilemas morais, ou a um absolutismo graduado mediante a reivindicação de que o indivíduo está moralmente obrigado a maximizar o bem. Em suma, apesar de possuir muitas boas ideias, essa visão não parece ter um alicerce sólido, sobre o qual possa se manter em pé. Joia, o nosso querido irmão especialista, Norman Geisler, resume e conclui de uma forma muito bem esse ponto conflitante. E agora, para a gente ir para o último absolutismo, querem fazer alguma pergunta? Querem... Então, eu entendi esse resumo aí, que as questões do absolutismo conflitante, ele existe, e ele existe dentro dos mortais, que é justificável, que é a questão da lei
maior, do bem maior, tá? Do princípio moral maior em relação ao outro. Isso por causa do homem caído, né? Que ele fala. E aí a questão das hipóteses sobre Jesus é colocado, né? Mas no final ele remata, diz que seria impossível, porque Jesus falou que ele jamais pecou, porque fala lá, sem pecado. Exato, né? E aí, Júnior, você vê, quando ele comenta aqui, contra-argumenta, e quando há discussão sobre Jesus, fica muito complicado, porque se a gente começar a colocar, por isso que eu falo do legalismo, e eu falei há pouco do legalismo, Júnior, porque, querendo ou não, é uma leitura legalista sobre Jesus. Eu sei que é passível de análise, sim, porque Jesus foi homem, mas, então, diante desse fato, iriam colocar uma culpa nele. Por quê? Porque se ele teve que escolher entre dois, mas por essa razão que eu digo que o conflitante, situando Jesus, colocando a nossa prática, a gente vai se deparar um pouco mais com ela no dia a dia. Colocar Jesus no embate, eu acho que pode ser uma discussão interessante, sim, mas aí a gente perde muito, porque aí a gente vai tentar usar de um método legalista para tentar colocar um erro em Jesus. Fica muito difícil essa questão, né? É tão difícil porque Jesus está acima, mesmo sendo homem, está acima disso. Por quê? Porque Jesus é o verdadeiro Adão, Exatamente. que não pecou. Exato. Aquele Adão pecou, mas o verdadeiro Adão, Cristo, não peca. Exato. E aí, se você tenta, de forma legalista, colocar ele no embate, então perde um pouco o brilho da discussão. Mas por isso que, na minha opinião, a gente deveria... O autor ele não está errado, porque é uma discussão que tem a ver com o cristianismo e que tem a ver com a pauta, então faz parte. Mas aonde eu quero concluir e chegar com vocês? Pensem nele como as opções de escolher o mal menor. E, em alguns momentos, escolher o mal menor vai ser uma opção, não pela questão do pecado pelo pecado, mas é porque nós não sabemos o que faremos. Acho que até um princípio ético maior, né? A questão do Exatamente. maior. O princípio maior, eles conflitam, né? Exatamente. Por isso que, quando o autor chamava de absolutismo ideal, é porque é o ideal. Exato. É o ideal. Exato. Você está tentando chegar naquele ideal, já que nosso dever é um dever de atingir a estatura do varão perfeito, e ele foi perfeito, Jesus. E a gente está nessa caminhada. E é por isso que, como eu fiz uma leitura também no outro livro aqui, essa questão de Jesus está muito acima, porque Jesus, no Sermão da Montanha, os princípios e valores éticos, Jesus defende como em harmonia com os 10 mandamentos. Ou seja, quando a gente olha os 10 mandamentos e olha os princípios do Sermão da Montanha, a gente fala assim, é humanamente o homem atingir aqueles princípios. Por isso que no final que a Maísa leu, ele fala lá que essa questão é para os mortais, a questão da hierarquia. Deus está muito além, está muito alto. Por isso que eu gosto do absolutismo conflitante, Júnior, na questão dos nossos embates, das nossas tomadas de decisão. Exato. Vamos pegar só um caso aqui, Júnior. A igreja começa a ter um montinho querendo tirar o pastor, porque o pastor está tendo uma mensagem muito dura. Ora, precisa tirar o pastor, porque o pastor está numa fase em que ele está enxergando e está cobrando mais da igreja. Sejamos honestos, Júnior. Quantas são as vezes que nós estamos vendo que a igreja, como a igreja batista e democrática, está indo para um caminho perigoso, está entrando numa terra, está entrando numa areia movediça, a troco do quê? A troco de uma filosofia de mercado onde o pastor tem que agradar o cliente. Sim. O pastor tem que ter uma mensagem onde leva as pessoas a sorrir, a uma energia boa. Aí tem um pastor lá que é piedoso, que é crente, que é... E aí o que é um dilema ético-moral, é um dilema absoluto conflitante. E aí nós, muitas vezes, nos colocamos... eu não vou falar, porque já é a terceira vez que arranca os pastores, deixa esses crentes quebrar a cara. Mas só que, na realidade, a gente também está perdendo, porque vai vir um novo pastor, que, de repente, é um
né, que pratica leis de mercado, a igreja vai receber uma data de validade, porque ela vai naufragar, e aí a gente se omitiu de ter... É um conflito ético-moral. E outra, ele tem que estar vinculado à conveniência de um grupo? Mas sejamos honestos, agora como batistas, isso não acontece ou não? Acontece. Direto. Acontece. Lamentavelmente. E Os donos da igreja... A própria autonomia não... dele, né? Oi? A própria autonomia do pastor. Não, exato, não. É uma coisa diabólica em nome da democracia, né? Aí eu te pergunto, essa democracia é a democracia bíblica ou é a democracia humana sendo revestida? Acabou. Então percebam que mesmo como batistas, eu tenho que fazer uma crítica contra o nosso próprio sistema, que muitas vezes ele se adequa ao mundo e não aos valores de Deus. Qual que seria a pauta a ser tomada aqui? Ética e cristã. Vamos orar e jejuar até Deus falar. Claro. Todo mundo da igreja, quem é contra, quem é a favor, 3 meses de oração e jejum. Quero ver se a igreja vai tomar alguma decisão errada. Exato. Agora não, quem toma a decisão são quem? Os que ofertam, é o grupo dominante, é o grupo de empresário, e o pastor sempre vendido. Percebam, é por essa razão que eu estou te falando que o absolutismo conflitante, excetuando Cristo, ele está conosco o tempo todo. O tempo todo. E a gente vai precisar saber lidar. Agora, como eu agiria sendo dessa igreja, sendo um pastor auxiliar lá? Eu iria tomar o meu posicionamento e respeitar a opinião da maioria. Afinal de contas, somos um batista. Mas eu iria expressar pela primeira vez, pela segunda vez e pela terceira vez. Eu ia falar assim na terceira vez. Vocês já não aprenderam? Olha, já é a terceira vez que vocês arrancam o pastor da igreja. Pelo amor de Deus, até quando vocês vão sofrer? Porque aí a gente também, nessas horas, Júnior, é aqueles princípios espirituais. Respeitamos as atitudes de cada um. Nesse domingo, eu trouxe uma mensagem baseada sobre a lei da semeadura. E eu usei um provérbio chinês como uma base para o meu sermão. Porque a lei da semeadura é muito conhecida por todos nós. Aquilo que semeamos, colhemos. Retorno, né? É a lei do retorno. E só que nesse provérbio chinês foi brilhante enquanto eu fazia a minha lição de casa, porque ele diz o seguinte, o provérbio chinês: nós podemos escolher o que semear. Ou seja, você quer semear trigo? Você semeia. Você quer fazer o que? Plantar cana? Planta cana. Você quer plantar laranja? Você escolhe o que plantar. Mas aí conclui o provérbio chinês, vírgula, mas seremos obrigados a colhermos o que semeamos. Verdade. E a igreja batista e os irmãos donos de igreja, ou mesmo nas igrejas que têm a hierarquia episcopal, que se sentem donos da igreja, eles esquecem disso. Eles têm plantado muitas vezes coisas erradas, têm colhido e não têm aprendido. O que é isso, senão uma pessoa que não está sendo ensinada corretamente nos critérios de Deus? Então a gente só vai fazendo o nosso papel, né, Júnior? Exato. E vamos entregando nas mãos de Deus, porque afinal de contas, cada pessoa tem o direito de agir ou de plantar aquilo que ela escolhe, mas ela colherá acertadamente o que ela plantou. Então, assim, agora vamos lá para o absolutismo graduado, meus irmãos, vamos lá? Pastor Johnny, leia para nós agora na página de número 113, absolutismo graduado. E aqui eu resumo, mais uma vez, irmãos, resume-se em escolher o bem maior, ou como chamava nas versões antigas do nosso irmão Norman Giles, o absolutismo hierárquico. Há uma hierarquia. Eu gosto mais, né, desse termo também. Também gosto do hierárquico. Porque remete à ideia, é mais didático para nós, né? Tá bom? Leia para nós, pastor, por gentileza. Vamos lá. Capítulo 7, absolutismo graduado. O relativismo ético absoluto não é uma opção viável para os evangélicos. O caráter de Deus é imutável, e sua lei reflete seu caráter. Ver capítulo 1. Dentre as opções existentes no absolutismo ético, os evangélicos precisam escolher entre o absolutismo não qualificado, ver no capítulo 5, o absolutismo conflitante, ver no capítulo 6, ou o absolutismo graduado, que é o capítulo 7, também conhecido como hierarquismo. Todavia, nossas análises preliminares têm demonstrado que há problema sério nas duas primeiras visões. Há ainda uma visão remanescente que precisamos discutir, o absolutismo graduado.
Ou seja, de todas as alternativas, o autor já deixa aqui para nós a dica, o graduado e o hierarquismo é o melhor. Ótimo. Aqui, irmão, já resolveu aqui, eu diria, muitos dos nossos problemas. Se a gente tiver isso como uma premissa, o não conflitante, né, ou o não qualificado, o conflitante e o graduado ou hierarquismo, o hierarquismo é o melhor. Mesmo que a gente não conheça muito bem, mas a gente vai ver. Então, ele já deixa aqui como especialista a recomendação e o direcionamento, né? Leia para nós. E agora eu quero fazer uma discussão bem interessante aqui, em cima das raízes históricas do absolutismo graduado. Olha que interessante essa fala dele. Sim. Das 3 formas de absolutismo ético mantidas pelos evangélicos, o absolutismo não qualificado está associado com a tradição anabatista, o absolutismo conflitante com a tradição luterana, o absolutismo graduado com a tradição reformada. Antes de examinarmos as premissas básicas do absolutismo graduado, vamos verificar alguma das suas raízes. Dá uma pausa aqui. Olha que interessante, irmãos. Eu quero abrir o leque aqui, tá? Quero abrir um leque. Os anabatistas, eles eram conhecidos na história como um grupo radical. Logo, eles tinham uma visão bem radical sobre qualquer assunto bíblico. Não estou fazendo juízo de valor sobre eles, mas eu quero usar agora os anabatistas e quero considerar alguns grupos hoje evangélicos que são também bem radicais, como, por exemplo, os pentecostais raiz. Percebam que os nossos irmãos e de pentecostais raiz, a gente conhece um pouco melhor, pelo menos hoje em dia não é muito mais comentado, mas alguns anos atrás, algumas décadas atrás, havia uma certa separação muito grande entre um pentecostal raiz e um pentecostal que não é mais raiz. Podem ver que os nossos irmãos chamados de pentecostais puros ou raiz eram aquele grupo que tinham usos e costumes bem exagerados, como, por exemplo, não assistiam TV, que a TV é do diabo, sexo era para procriação, a roupa de homem tem que ser diferente da roupa de mulher, até certo ponto, a gente concorda, é óbvio, mas o que eles queriam dizer é o seguinte, que o homem usa calça e paletó, e a mulher usa saia até a canela. A mulher, como o homem, não pode ter vaidade, ou seja, e aí onde existiam aqueles estereótipos de mulheres com pelo debaixo do braço, perna peluda, não usavam batom, ou seja, elas faziam uma leitura de que ser um cristão dessa forma, não cortar o cabelo, já que o cabelo é o véu da mulher, logo ela deveria se manter com aquele cabelo, e as nossas irmãs afro sofriam demais, porque imagina, uma coisa é uma mulher caucasiana que tem o cabelo liso, outra é uma mulher afro, a Maísa sabe disso muito bem, como que é difícil para uma mulher que é afro. Então, o que acontece? Esses eram critérios do quê? De que elas eram fiéis e os homens eram fiéis nas suas igrejas e havia uma bagunça sobre essa questão. Então, eles faziam uma associação de que serem crentes que conservavam esses usos e costumes, logo eles eram crentes que preservavam a doutrina. Doutrina não tem nada a ver com isso, doutrina é ensinamento, doutrina são lições bíblicas, são ensinos bíblicos, e essas práticas estão baseadas em usos e costumes. Bom, então os nossos irmãos pentecostais raízes se assemelham a uma boa comparação aos anabatistas. E os Hamish também, né? Como? Os Hamishes. Isso. Ou também os outros grupos, Quakers, né, que são grupos... Separou, né, dos absolutistas. Exato, que eram grupos em que não aceitavam a tecnologia, Isso. andam de carroça, Sim. não tem luz elétrica, até hoje convivem com lampião, né, convivem com, por exemplo, com fogo a lenha. Por quê? Porque Sim. todo tipo de progresso é anti-Deus.
Exato. Então, vamos colocar agora esses irmãos, tanto os nossos pentecostais raízes, não vamos dizer que a fé deles seja uma fé herética, mas vamos dizer que com toda a sinceridade deles, mesmo tendo pontos de heresia, eles seguem aquela heresia como uma verdade, porque é a maneira em que eles leem a Bíblia. Percebam que aqui o autor está dizendo que o absolutismo não qualificado se associa a esses grupos radicais, que enxerga algo e que não abre para precedentes de discussões. Então, é bem interessante essa comparação do autor, para que a gente possa imaginar um pouco. Os nossos irmãos anabatistas, só para vocês terem uma ideia, irmãos, quando vieram, por exemplo, as primeiras perseguições sobre eles, porque eles eram contra a guerra e porque eles liam no Novo Testamento que eles não poderiam usar a espada, porque senão pela espada morreriam, eles praticamente foram dizimados, os primeiros grupos de anabatistas. Os outros anabatistas, sabendo que alguns anabatistas de várias cidades foram mortos, eles começaram a pensar, então vamos orar, pedindo para Deus mandar anjo para nos livrar. A mesma coisa acontecia, anjo não apareceu e os maldosos iam lá e dizimavam. Depois, eles debateram entre eles e disseram, não, a gente precisa se defender. E aí, somente depois de várias mortes, eles começaram, então, a ter um posicionamento de defesa. Olha que interessante. Percebam que precisaram vários grupos morrerem para que eles aprendessem. Agora, não vamos julgar eles, vamos entender que eles estavam seguindo de uma forma, eu diria, ingênua, o absolutismo não qualificado, em algumas demandas. Por que eu estou falando isso? Para que a gente possa abrir o nosso leque sobre essas abordagens. Tudo bem até aí, então? Ficou claro? Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Foi bem por aí mesmo. Vamos, então, abrir aqui o segundo ponto, o absolutismo conflitante. Ou, como era chamado, nas versões antigas, o absolutismo ideal. Com a tradição luterana. Opa, peraí, os luteranos começam bem com Lutero é o reformador, mas os luteranos depois eles se enveredam para quê? Para a tradição de Lutero, mas também eles colocam agora dentro do seu corpo de visão religiosa o quê? A filosofia. Podem ver que os luteranos também vão caminhar muito com a filosofia. Ou seja, hoje, nós temos a Igreja Luterana, e eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas, por exemplo, muitos luteranos, muitas obras luteranas são publicadas pelas editoras católicas. Loyola. Por quê? Porque, de fato, já que eles são pensadores profundos e filósofos prolixos, então os católicos também não são filósofos e pensadores cristãos? Então, percebam, toda discussão da teologia que vai se enveredando para a filosofia vai tendo essa premissa de caminhar mais com o absolutismo conflitante. O absolutismo conflitante e os filósofos vão gostar bastante dessa discussão. E é daí que abre, eu não sei se vocês vão lembrar, muitas discussões para a teologia liberal, por causa dessas novas correntes, onde você vai trazendo a filosofia junto com a teologia. E por que eu estou falando isso, irmãos? Não sei se vocês vão lembrar que mais recentemente, alguns anos atrás, houve uma união entre os católicos apostólicos romanos e os luteranos, uma aproximação. Vocês chegaram a ver ou a acompanhar essas novas decisões teológicas? Então, o que acontece? Assim como Roma viu que Lutero fez a reforma e eles viram que, ao expulsar Lutero, criaram um outro braço, chamado braço do protestantismo, ao longo dos séculos, os católicos e os pensadores luteranos filósofos começaram a ter assim um intercâmbio muito grande.
Tanto é que hoje, quando a gente pensa na igreja luterana contemporânea, pode ver que ela não é uma igreja que, vamos dizer assim, milita nas pautas de Lutero. A igreja luterana tomou uma outra frente. Ela tomou a frente mais filosófica. Então, eu só estou fazendo esse comentário com vocês para vocês verem que o absolutismo conflitante acaba tendo mais esse viés filosófico e teológico contemporâneo, tá bom? E o absolutismo graduado tem sido mais discutido dentro dos reformados, por causa dessa questão da hierarquia, essa questão hierárquica, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Beleza. Bom, para a gente concluir, continua lendo para nós, Maísa, Agostinho de Hipona. Eu quero que você leia aqui até a página 114, só para a gente encerrar aqui, e aí a gente vai estar encerrando esse módulo, a gente vai abrir o próximo módulo, eu quero tentar concluir, né, essa parte do graduado para a gente ir para o tema da guerra, meus irmãos, porque o nosso irmão Geisler, ele vai trazer muitos conteúdos interessantes aqui na sua obra, eu quero pincelar com vocês para a gente concluir, né? Aliás, vamos fazer assim, irmão, já deu o horário. Maísa, você vai ler Agostinho de Hipona assim que a gente reabrir, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Ok. Joia? Alguma pergunta, meus irmãos? Não só um acréscimo relativo aos menonitas e o anabatista, tinha uma questão também que era muito importante. Ele não procurava a teologia, a interpretação teológica. Era o texto pelo texto, e a questão social, de viver naquele contexto parado no tempo, né? Sem Exato. mudança. Obrigado, Júnior. E Júnior, por que Calvino acaba tendo mais proeminência do que Lutero ao longo desses 500 anos? É bem simples, irmãos. Porque assim como Lutero foi gigante na sua maneira de fazer ali, foi estopim para a reforma, logo Calvino, ele dá uma resposta prática para essa nova igreja. E ele estrutura a sua teologia. E ele dialoga com a sociedade. Os luteranos fizeram um pouco disso, mas eles acabaram se enveredando mais para uma religião mais filosófica, para uma ideia mais catedrática e não tão prática. Já os calvinistas, eles acabaram tendo essa não só uma aplicabilidade de toda a doutrina, mas como você faria como um cristão na sociedade naqueles dias. Como um cristão iria fazer uma ponte com a arte, com a política. Como que ele ia ser um empresário, como ele ia aplicar na sua cidadania. Então, essa linguagem de Calvino se perpetuou. E, naturalmente, Calvino não abria mão do que? Da reforma feita por Lutero no que se diz respeito à Escritura. Ou seja, Calvino, ao mesmo tempo, foi para um pragmatismo bíblico, mas ele não abandonou o que é a teologia pura e simples. Já os luteranos, eles se enveredaram para um caminho mais filosófico, e só para eu concluir esse comentário, Júnior, que você abriu, né? Como é importante fazer uma leitura teológica, irmãos. Como é importante ler o mundo que você vive, as mudanças em que você vive. E foi isso a grandeza de Calvino. Porque o que acontece, irmãos, quando você vai apenas para o lado catedrático filosófico, você acaba criando uma religião mais, eu diria, espirituosa e filosófica, mas menos prática. O nazismo nasce aonde, irmãos? Na Alemanha. Quem diria que os alemães eles iriam dar base para o nazismo, por exemplo? Como pode uma igreja que é o berço da reforma protestante, em menos de 4 séculos, apoiar um dos maiores genocidas da história? Por quê? Porque essa pseudo-evolução, eu até separei aqui um gráfico aqui para vocês, irmãos, eu vou abrir ele já já.
essa pseudo-revolução que nasce ali na teologia, mas se envereda para a filosofia, de uma outra forma, não deixou de ser uma igreja mais humanista, que foi se perdendo também o lado mais espirituoso. Já os calvinistas não, meus irmãos. Por isso que os presbiterianos e os reformados acabaram, e podem ver que até hoje, quem são os maiores defensores da reforma hoje? Não são os luteranos, são os reformados. Ó, que interessante, né? Ou Verdade. seja, outros grupos nascem, batistas, calvinistas, congregacionais, que defendem mais a reforma do que os próprios Sim, grupos que nascem a reforma protestante. Interessante, né? sim, sim. Então, o que eles fazem com isso? Eles fazem uma leitura teológica, eles fazem uma leitura contemporânea, tentando fazer uma aplicação teológica naqueles dias. Né? Fica uma obra aqui, que é a do Abraham Kuyper, chamado Calvinismo. Ele mostra como países que aceitaram o calvinismo foram transformados positivamente por causa da influência de Calvino. Calvino foi, assim, memorável, irmãos. Né? Ok. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Obrigado, viu, Júnior, pela contribuição. Podemos encerrar aqui, irmãos? Podemos? Podemos sim. Eu vou parar aqui e vamos ir para o último bloco.